E eu nessa noite, querido, eu quero trazer para você uma palavra. E essa palavra, ela tem um tema. Esse é o tema. Atitudes que vão fazer a diferença em 2014. Vira para o teu irmão e fale para ele. Atitudes que vão fazer a diferença em 2014. Eu não sei se você já parou para pensar, mas se você não parou, pense um pouquinho comigo, nesses próximos minutos aí. Quais as atitudes que você precisa ter para que o seu 2014 seja diferente do ano de 2013? Pense um pouco. Pense. Quais as atitudes que você precisa ter para que o seu 2014 seja diferente de 2013? Pare um pouco. Segunda pergunta. Quais as atitudes de 2013 que você não quer levar para 2014? Então, number one. Quais as atitudes que você precisa levar? E quais as atitudes que você não precisa levar? Irmãos, a vida, ela é cíclica. Ou seja, hoje nós podemos estar numa posição, mas se nós não vigiarmos, observarmos, cuidarmos, amanhã nós podemos virar, a gangorra ela pode virar. E o problema nosso não é quando tudo vai bem, mas o nosso problema é quando as coisas não vão muito bem. Então, quais as atitudes que você precisa levar para fazer a diferença? E quais as atitudes que você não quer levar para 2014? Então pare um pouco e pense. Pense, de verdade. Analise a sua vida. O que você fez em 2013 que você não quer para 2014? O que você não fez que você quer realizar em 2014? Então nós vamos vir na terça-feira e nós vamos orar nesse sentido. Nós vamos buscar a Deus neste sentido. Por quê? Porque nós temos uma tendência muito interessante, ser humano, e ainda mais brasileiro. Ele gosta muito de empurrar as coisas com a barriga. Ele não gosta muito de olhar para a sua própria vida e mudar aquelas coisas que precisam ser mudadas. Mas ele quer que os outros mudem, mas ele mesmo não. Não é assim? Então, queridos, atitudes que vão fazer a diferença na sua vida em 2013. Bate no ombro do teu irmão e diga para ele assim: campeão, campeã. As atitudes que vão fazer a diferença em sua vida em 2014, elas estão na pessoa de Jesus. É assim. Se você observar isso, você vai perceber, irmãos. Irmãos, eu estou agarrado com algumas decisões que eu tomei lá no começo do ano. Eu e Deus. Eu ainda estou atrelado, agarrado a essas decisões. Então nós precisamos observar estas coisas. Não obstante nós sermos uma igreja muito jovem. Muito jovem. Mas aqueles que são jovens hoje vão se tornar velhos amanhã. E o problema é se tornar velho com dificuldades. Eu fiquei olhando o Gilmar ali, e eu comecei a rir aqui, que o pessoal estava cantando uma música, se sou louco, se apaixonado. Ele parecia o Claudinho Bochecha, naquele ali,
Como é que é? Tem uma música do Claudinho Bochecha que eles, não é? Eu fiquei olhando para ele e falei, eita Deus, né? Então, o problema nosso é esse. Bate então no ombro do teu irmão e diga para ele, querido, você quer mudanças? Deus, ele tem muitas para a sua vida. Mas você quer atitudes novas em 2014? Então agora sacuda o ombro dele e diga, Deus, ele é contigo. E ele vai agir em sua vida. Você crê assim? Eu creio. Eu creio assim. Então, queridos, a primeira, eu acho que essa é uma atitude que nós todos devemos ter. Todos nós. Nós não podemos desprezar essa atitude durante o ano de 2014, de modo algum nós devemos desprezar essa atitude. Qual? Abra sua Bíblia comigo em Jeremias 29, versos 13 e 14. Abra aí. Jeremias 29, 13, 14 diz assim. Estão juntos? Dê um glória a Deus então, irmão. Aleluia. Jeremias 29, 13, 14 diz assim: buscar-me-eis. Quem é que está dizendo isso, gente? Não. Quem é que está dizendo isso? Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Quem é que diz? E farei mudar a vossa sorte. Então bota a mão assim no ombro do teu irmão com carinho e diz assim: se você buscar a Deus de todo o coração, você vai encontrá-lo. E Ele vai mudar a sua sorte. Agora sacuda ele e diga: aquilo que não está dando certo, aquilo que você não está conseguindo, vai acontecer em 2014, se você buscar o Senhor de todo o coração. Se você quer, se expresse. Aleluia! Glória a Deus! Então, eu acho que uma das atitudes que nós não devemos deixar em 2014 de modo nenhum é a busca de Deus. A busca de Deus. Irmão, tá ruim. Busque a Deus. Irmão, a coisa não está indo muito legal. Busque a Deus. A busca de Deus deve ser uma prioridade em sua, na minha, na nossa vida e na igreja do Senhor. Quantos creem? Vira para o teu irmão e diga para ele: a busca de Deus deve ser uma prioridade em sua vida. Aleluia. Agora põe a mão no ombro dele assim, dê uma sacudida nele. Diga para ele: a busca de Deus deve ser uma prioridade em sua vida durante todo o ano de 2014. Quem crê, dê um glória a Deus, irmão. Aleluia. Querido irmão, nós devemos buscar a Deus. E nós não devemos nos acomodar na busca de Deus. Nada pode interferir, nada pode atrapalhar, nada deve impedir, nada, absolutamente nada deve interferir na sua busca de Deus. Por quê? Por quê? Porque é através dela que você, que eu, que nós vamos superar todos os problemas, os percalços da vida. Ninguém aqui está livre de absolutamente nada. Nós não estamos livres. Mas nós precisamos aprender algumas coisas. Nós precisamos aprender que se nós buscarmos a Deus, Ele vai se deixar achar. Diga glória a Deus. Ele vai. Meu irmão, Deus não vive brincando de esconde com ninguém.
Aonde você ora e Deus está assim, hoje eu acordei com a cabeça virada. E hoje eu não vou ouvir o pastor Michael. Ele pode orar o quanto que ele quiser. Deus não é assim. Deus não é assim. Deus, ele não brinca de esconde-esconde com ninguém. Se você buscar a Deus, ele vai se deixar achar. Quem pode dar um aleluia? Dê. Então, queridos irmãos, a palavra de Deus em Mateus 6,33 diz: buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos... Aleluia, levante a mão. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então nós precisamos entender que nós precisamos buscar a Deus. O nosso tempo de oração, o nosso tempo de devocional, nós não podemos abrir mão disto, de modo algum. Nós não podemos colocar outras coisas como prioridades, mas nós precisamos colocar como prioridade a busca de Deus. E aí você pode dar o nome que você quiser, mas nós não podemos fazermos nada sem antes buscarmos a Deus, porque os melhores planos, eles se frustram, eles falham, se Deus não estiver conosco. Vira para o teu irmão e diga para ele assim: se você buscar, você vai encontrar. Se você buscar, você vai encontrar. Por quê? Porque Deus não é como seu irmãozinho, maior ou menor, que vivia se escondendo no armário. Deus não vive brincando de esconde-esconde com você. Ele vai se deixar achar e Ele vai operar um milagre poderoso em sua vida. Então você precisa entender isso. Meu Deus, busca o Senhor. Se é de manhã, busque de manhã. Que aqueles que buscam, ore de manhã. Se é de tarde, ore de tarde, mas ore. Se é à noite, busque a Deus, mas busque. Vire para o teu irmão, bata no ombro dele, sacuda ele e diga: ó, em 2014, uma atitude que jamais você pode se esquecer é a atitude da busca de Deus. Se você buscar, Deus, Ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Então busque a Deus. Em meias crises, irmãos, as pessoas se esquecem de buscar a Deus. As pessoas estão mais preocupadas com outras coisas do que buscar a Deus. Então, em meio à sua luta, busque. Tem um texto muito interessante de Daniel capítulo 6. Daniel 6. Olha que texto interessante para nós. Versos 10. Olha só. O rei, ele baixa um decreto e diz: ninguém pode buscar ao Senhor. Vocês só vão poder buscar o Deus que sou eu, o rei Dário. Vocês só vão orar a mim. E aí ele diz assim, Daniel então faz o quê? Olha Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Então nós não podemos, nada pode interferir na busca, na sua busca por Deus. Vocês que são pastores, nada deve interferir. Você que é líder, nada deve interferir. Nada deve interferir, nada. E vocês que são crentes deste ministério, nada deve interferir na sua busca. Nada.
Deus, ele deve ser a prioridade sempre. Ele deve ser aquela paixão, aquele amor sempre. Aonde você vai buscá-lo pela manhã, de tarde, de noite, não sei. Mas você não pode perder a paixão por Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Pergunte para o pastor, como é que não se perde a paixão por Deus? Buscando. Todos os dias. 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 Tem uma canção que diz assim, eu não sei bem a canção, irmãos. Aí quem souber já pega aí. Mas é mais ou menos assim, está sofrendo? Louve. Está, louve. Está, louve. Está, louve. Porque o louvor, glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Então busque. E aquele concurso, meu Deus, o meu projeto é fazer tal coisa, meu irmão. Em primeiro lugar, o reino de Deus, busque. Então, com que atitudes você quer entrar o ano de 2014? E quais as atitudes que você teve em 2013, mas você não quer levá-la para 2014? Tudo amarrado, eu vou pisar e queimar. Quais? Então busque a Deus. O seu negócio não pode ocupar o lugar de Deus. Vira para o teu irmão e diga para ele, o seu negócio, e é um ótimo negócio, é buscar a Deus. Sempre, 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 sempre. Buscar a Deus. Sabe, irmãos, eu vejo pessoas maravilhosas se perdendo na caminhada. Eu vejo pessoas excelentes se perdendo na caminhada. Pergunte assim, por quê? Porque elas se esqueceram de buscar a Deus. Tudo se torna, outras coisas se tornam mais importantes do que buscar a Deus. Você está prestando atenção? Busque a Deus. Busque a Deus. Busque a Deus. Busque a Deus. Por quê? Porque Deus, ele não vive brincando de pique-esconde. Ele não vive. Então busque. Jó. Abra sua Bíblia no livro de Jó, por favor. Aleluia. Jó capítulo 1. Num dia, Jó recebe um monte de notícias horríveis. Um dia, ele recebe. Mas o que acontece? Olha aí o verso de número 20. Capítulo 1. Ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se rosto em terra, em adoração, e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. E o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isto, ele não pecou contra Deus. Então ouça isto, levante suas mãos. Se você buscar o Senhor, Deus, ele vai te abençoar. Se você buscar o Senhor, aquilo que hoje você não entende, não percebe, não compreende, não sente, Deus vai trazer uma resposta para você e você vai glorificar ao Senhor. Entende? Então a primeira atitude que você deve ter para que você faça a diferença é a busca de Deus. A sua vida de oração deve crescer. A sua vida de jejum deve se desenvolver. A sua vida de leitura da palavra de Deus deve crescer. Aí bata no ombro do teu irmão e diga: por favor, não se esqueça que aquele que busca
ele o encontra. Não se esqueça. Busque, 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 busque. Busque ao Senhor. Segunda atitude que você precisa ter para fazer a diferença em 2014 está em Mateus. O texto base que nós acabamos de ler aqui, Mateus 7,12. Mateus 7,12. Diz assim, a gente já leu, mas eu quero ler novamente, que diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Qual é a segunda atitude que você precisa ter no ano de 2014 para você fazer a diferença? São atitudes corretas. Atitudes corretas. Às vezes nós queremos que as pessoas nos sirvam, mas nós não servimos a ninguém. Às vezes nós queremos que as pessoas nos amem, mas nós não amamos ninguém. Às vezes nós queremos que as pessoas nos respeitem, mas nós não respeitamos os outros. Olhe para mim e preste atenção. E assim vai. Às vezes nós queremos tantas coisas, mas eu quero te fazer uma pergunta, campeão. Você gosta de ser maltratado? Responda para mim. Então essa lei é chamada lei da reciprocidade. Aquilo que você não quer para você, você não pode desejar ao outro. Aquilo que você não quer ver os outros fazendo com você, você não deve fazer com os outros. Quem pode dar uma glória a Deus, dê. É assim. Nós precisamos entender essas coisas. Mas nós, muitas vezes, irmãos, entra ano, sai ano, e nós continuamos com as mesmas atitudes erradas. Vira para o teu irmão e diga: isto, nesta noite, tem que ficar amarrado em sua vida. Amém? Essa é a lei da reciprocidade. Aquilo que eu não quero para o meu irmão, ou aquilo que eu não quero para mim, eu não devo desejar para o meu irmão. Então levante as mãos em nome de Jesus. Eu quero que no ano de 2014 vocês prosperem em todas as áreas da vida de vocês. Essa é a lei. Essa é a lei da reciprocidade. Irmãos queridos, nós precisamos aprender o amor, o respeito, a honestidade. Nós precisamos ser mais amorosos em 2014. Pergunte por quê? Porque muitas pessoas estão olhando para você. Então nós precisamos ser amorosos. Nós precisamos ser mais respeitáveis no ano de 2014. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para você. Nós precisamos ser mais honestos, mais verdadeiros. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para nós. E nós então precisamos ser diferentes. Aleluia? Não, como crentes. Aleluia? Nós precisamos ser. Irmãos queridos, esse mundo, ele está perdido. E as pessoas do mundo, elas precisam ver a diferença dentro da igreja. Quem pode dar um amém? Dê. João 13. Olha só o que Jesus nos ensina. 34. Ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aí 35. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes. Aleluia. Eu vou te dar 1 minuto para você colocar a mão no ombro do teu irmão. Eu vou te dar 1 minuto para você orar por ele. Eu vou te dar 1 minuto. Ore.
Porque em janeiro eu vou pregar sobre pessoas feridas dentro das igrejas. O número de pessoas que se afastam da igreja por causa de outros irmãos é grande. Então, olhe. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Quantos juízes temos dentro de igrejas? Quantos promotores temos dentro de igrejas? Quantas pessoas prontas para condenar nós temos? Mas quantos não conseguem dar mais uma oportunidade, mais uma chance? Quantos não conseguem amar de fato e de verdade? E Jesus, ele diz assim: novo mandamento vos dou, e nisto conhecerão todos quem? A humanidade, as pessoas lá fora, que você é um discípulo, se você amar de fato e de verdade um ao outro. Aleluia! Às vezes nós estamos dentro da igreja, cada um no seu quadrado, e não temos este amor. Então, ouça o que eu vou te falar. A segunda atitude que você deve ter é esta: você deve entrar em 2014 com atitudes corretas em seu coração. Feche os olhos agora, pessoal. É pessoal. Feche os teus olhos. Quais atitudes você precisa levar para 2014? Quais atitudes você deve queimar, deve lançar fora? Deve jogar na lata do lixo. Paz. Te dou 1 minuto para você orar. Te dou 1 minuto para você falar com Deus. E por favor, busque. Porque você vai encontrá-lo. O Espírito Santo, ele está neste lugar. Deus, eu não quero essa atitude. Deus, eu quero viver uma atitude diferente. Eu quero viver uma atitude diferente. Deus, eu quero fazer a diferença através de novas atitudes. Eu quero fazer a diferença. Deus, eu quero fazer a diferença, atitudes novas. Mas essas atitudes, elas só virão se você buscar. Busque, ore, fale. Fale com Ele. Mas fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Fale com Ele, coloque um propósito, coloque um propósito, coloque um propósito. Deus, se eu não quero ser maltratado, eu não vou maltratar. Deus, se eu quero ser amado, eu vou amar. Deus, se eu quero ser respeitado, eu vou respeitar. Deus, se eu quero que as pessoas sejam honestas comigo, eu vou ser honesta com as pessoas. Deus, em tudo aquilo que depender de mim, eu vou fazer a diferença, Senhor. Eu vou fazer a diferença com atitudes diferentes. Eu vou fazer a diferença. Pode demorar o tempo que for, mas eu vou fazer a diferença, e o teu nome será glorificado, exaltado através da minha vida, mas eu vou fazer a diferença. Fala com Ele. Atitudes novas, atitudes diferentes, porque Deus, Ele conta com você. Parece que é até um pecado falar isso. Nós não somos deístas, mas Deus, Ele espera atitudes novas, porque os outros, eles veem Deus através das suas atitudes. Quais atitudes? Quais atitudes? Ame mais, ore mais, busque mais, seja diferente em nome de Jesus. Diga para Ele: eu vou fazer a diferença. Eu quero que você levante as tuas mãos, levante assim, ó. Diga para o Senhor: Deus, eu preciso da tua ajuda para fazer a diferença.
Eu preciso da tua ajuda, com os olhos fechados. É uma oração de rendição. Já viram quando aqueles bandidos chegam e dizem assim: perdeu, que você levanta as mãos, é o Espírito Santo que está aqui, e o diabo ele está perdendo nesta noite, porque o Senhor ele chega para trazer a vitória sobre a tua vida. Então você coloca diante do Senhor: Deus, aquilo que depender de mim, Senhor, eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar. Não é porque a sua família foi ruim que você vai continuar agindo dessa maneira, não. Então, em o nome de Jesus, faça diferença com atitudes diferentes, irmãos. Aleluia. Você pode abaixar as tuas mãos. Conta-se a história de um escritor. Presta atenção. Esse escritor, ele foi escrever um determinado livro. E ele então tinha que estar em paz, sossegado. E ele então vai para uma beirada de praia. Quem já foi na praia aqui, irmão? Levante a mão. Irmãos, ali você vê a grandeza de Deus. Ali você percebe o quanto Deus, Ele, sabe, a gente não tem como descrevê-lo. E esse homem, ele foi para lá porque ele tinha um prazo para poder escrever esse livro. E aí ele foi para a beirada da praia. E uma bela manhã, ele sai para dar uma volta na beirada da praia. E aí ele de longe ele vê um jovem que corria, parecia que estava dançando e voltava, e ele ficou curioso com aquilo. E ele então, ele foi chegando para perto, para ele poder perceber o que estava acontecendo. E aí quando ele chegou perto do jovem, ele via aquele jovem corria na areia, pegava uma estrela do mar, irmãos. E aí devolvia dentro do mar, jogava. Voltava, pegava uma estrela e aí devolvia. E aí aquele escritor famoso, ele olha para o jovem e ele diz assim: por que você está fazendo isso? Aí o jovem, né, filho de pescador, brucutu, ele diz assim: você não está vendo que eu estou pegando as estrelas e estou devolvendo-as para dentro d'água? E aí o escritor ele diz assim: mas você já pensou na imensidão dessa praia? Essas estrelas aí, para que você está fazendo isso? Isso você não vai fazer a diferença em absolutamente nada. E aquele jovem bruto, filho de pescador, ele ficou quieto. E ele continuou, não deu muita atenção para aquele homem. E ele continuou, ele correu, pegou mais uma estrela e mandou para dentro do mar. E aí ele volta e olha para aquele escritor, ele diz assim para aquele escritor: para essa daí, foi feita a diferença. Aquele homem então largou aquele rapaz, ele continuou e ele foi para casa. Mas aconteceu algo tremendo. À noite ele não dormiu. À noite ele não conseguiu escrever o seu livro que ele estava escrevendo. Mas aí ele mal esperou chegar amanhã. E aí sabe o que aconteceu? Ele estava na beira da praia, igual um doido, com aquele jovem, pegando as estrelas e jogando dentro d'água. Presta atenção, igreja. Põe a mão no ombro do teu irmão e diga para ele: você sozinho pode fazer a diferença, mas junto de mim nós poderemos fazer uma grande diferença. Quem crê, dê um aplauso para Jesus, igreja. Aleluia. Podemos fazer a diferença com atitudes corretas. Nós podemos fazer a diferença.
João 13, de 1 a 15. Jesus. Diz assim o texto: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até. Durante a ceia, e tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés do discípulo e a enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão e este lhe disse: Senhor, tu não me lavas os pés a mim. Vamos parar por aqui. Queridos irmãos, Jesus, Filho de Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Ele tem uma atitude nobre, ou de humilde, queira você olhar do jeito que você pretende ou queira. Jesus, Ele pega uma toalha, uma bacia e Ele lava os pés dos discípulos. Eles entraram numa casa para a ceia, e aí o que aconteceu? Eles pareciam pessoas, né? Aquele local, Palestina, poeira, sujeira, de todas as formas, de todos os modos, de todos os jeitos. E aí o que aconteceu? Presta atenção. Jesus entrou, colocaram a ceia, mas todo judeu, quando chegava em casa, lá tinha ou a maioria tinha um escravo, alguém para lavar os pés. Só que aí Jesus ficou olhando, todo mundo foi se assentando nos seus lugares. E ninguém se prontificou a lavar os pés uns dos outros. E aí Jesus então, ele pega a toalha. Ele se despe, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. E aí os comentários: ei, olha só, Jesus fazendo isso. Irmão, sabe quais são as atitudes corretas que Deus espera de você e de mim? Sabem quais são as atitudes que Deus, Ele quer ver em nós em 2014? Você está prestando atenção? Aqui, irmãos, servo, atitude de servo, atitude de servo, atitude de servo. Sabe o que o Senhor Jesus, Ele está esperando de vocês, pastores? Atitude de servo. Sabe o que Jesus está esperando de vocês que são líderes? Atitude de servo. Sabe o que Jesus está esperando de você, irmã casada? Atitude de serva. Sabe o que Jesus está esperando de nós que somos casados? Atitude de servo. Ele está esperando. Para você, filho, atitude de servo. Talvez os seus ainda não conhecem Jesus, porque a sua atitude é uma atitude errada. Levante suas mãos em nome de Jesus. Mas o ano de 2014, as suas atitudes serão diferentes. Você crê? Se expresse, glorifique, exalte o nome do Senhor. Aleluia. Atitudes diferentes. Atitudes diferentes geram, sabe o quê? Atitudes diferentes.
Você ouviu? Atitudes diferentes. Fale para o teu irmão. Se você tiver uma atitude diferente, você receberá atitudes diferentes. Quem gosta de ser maltratado? Ninguém. Pode dar um glória a Deus aí? Terceiro, seja persistente em querer fazer a diferença. Anote, por favor. Seja persistente em querer fazer a diferença. Porque nós somos muito bons de começos, mas nós somos péssimos para finalizarmos. Nós somos muito bons de promessas, mas nós somos péssimos para finalizar ou realizarmos. Aleluia. Lembra aí de uma promessa que você fez ao Senhor, mas que em fevereiro você já tinha esquecido desse ano. Lembra aí? Não, eu não. O meu irmão pode ter feito, mas eu não. Está vendo? O silêncio diz tudo. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 12, de 18 a 21. Então, a terceira atitude que você deve ter. A primeira é a busca de Deus. Irmão, pode acontecer o que for, mas você não deve deixar de buscar a Deus. Amém? Segunda atitude que você deve ter é faça a diferença através de atitudes corretas, atitudes boas, amor, respeito, honestidade. Essa é a lei da reciprocidade. Se você não quer algo para a sua vida, não faça com o outro. Então procure amar as pessoas, independentemente de qualquer coisa, independentemente se elas estão no teu ministério ou não. Procure amar as pessoas. Um dia desse alguém me ligou e foi muito lindo, foi muito legal. Essa pessoa não está mais conosco, mas a gente teve uma boa prosa, uma boa conversa. E em terceiro, seja persistente em querer fazer a diferença. Por quê? Porque, irmãos queridos, lindos do meu coração, nós muitas vezes, nós prometemos coisas e não fazemos. 12 de Romanos, do 18 ao 21, diz assim: se possível, tudo quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim, a quem? A Deus, me pertence a vingança. E eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, olha que isso aqui é forte, gente. Se o teu inimigo tiver fome, faça o quê? Glória a Deus. Se tiver sede, faça o quê? Fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Agora vira para o teu irmão, põe a mão no ombro dele assim, dê uma sacudida nele, em nome de Jesus, e diga para ele: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com bem, vença o mal com bem, vença o mal com o bem. Aleluia! Ninguém faz nada com sentimentos negativos no coração. Vou repetir, hein? Ninguém faz nada com sentimentos negativos no coração. Amargura, raiva, ninguém faz nada. Vamos limpar o nosso coração nesta noite, através do sangue de Jesus. Então, quais as atitudes que nós precisamos ter para fazermos a diferença em 2014? Número 1, fale para mim, por favor. Buscar a Deus. Número 2,
Faça a diferença através de atitudes corretas. E número 3, seja persistente em querer fazer a diferença. Mas, meu irmão, esquece ele, é entre você e Deus. Mas e se o meu? Esqueça ele, é entre você e Deus. Mas e a minha esposa? Esquece ela, é entre você e Deus. E o meu marido? Esquece o abençoado, é entre você e Deus. Você está pronto para orar? Você está pronto para dizer para Deus algumas coisas que você precisa? Você está pronto? Essas atitudes, elas vão fazer a diferença em sua vida. As pessoas vão olhar para você e elas vão dizer: o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Jesus, 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 Jesus. Está disposto, está disposta a dobrar o seu joelho no altar do Senhor e falar para Ele: Jesus, o Senhor pode contar comigo. Naquilo que depender de mim, eu vou perseverar em fidelidade. Eu vou caminhar. Eu vou caminhar. Amém? Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos cantar o coro que diz assim: vamos adorar a Deus. Não vá no banheiro, não. Só as grávidas. Viu, Jacilane? Na bênção? Só as barrigudinhas, a Cris também, não é? Não saia. Feche os teus olhos, por favor. Eu quero convidar o pastor Rodrigo para fazer uma oração. Feche os teus olhos. Feche. Só vale que estiver com os olhos fechados. Por favor, querido. Está bonitão, hein, cara? Aleluia. Vamos adorar a Deus. Feche os olhos. Porque daqui a um pouco a gente vai orar, chorar diante do Senhor. Tem um microfone aqui, Gil? Tem. Feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração. Aleluia. Deixa só ele orar aqui um pouquinho, tá? Ore pelas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Te louvamos, ó Pai, porque existem princípios na Tua palavra que são para nós. E nós cremos, ó Deus, que com eles nós podemos ter um 2014 tremendo na Tua presença, Senhor. Pai amado, eu quero orar, ó Deus, pelos nossos relacionamentos nessa noite. Porque, ó Pai, agindo, ó Pai, da forma que nós queremos que as pessoas ajam conosco, nós teremos pessoas curadas, nós teremos conflitos, nós teremos o Teu nome sendo exaltado, nós teremos o crescimento dentro dos ministérios, nós teremos crescimento pessoal, nós teremos, ó Deus, a Tua vontade se manifestando e a Tua obra se desenvolvendo aqui dentro, ó Pai. Espírito Aleluia. Santo de Deus, Tu és o nosso amor maior. Nós queremos buscar a Tua face, ó Pai, acima de tudo, em meio às dores, em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio às adversidades. Nós queremos ser adoradores, ó Deus, buscar a face do Senhor em todo o tempo. Deus Santo, vem tomando, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Deus, as nossas atitudes diferentes vão gerar outras atitudes diferentes, e no final o Teu nome será exaltado. Aleluia. Senhor, nessa noite, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor. Toma as nossas vidas, ó Pai, de uma forma sobrenatural, porque Aleluia. O que nós mais precisamos é de Ti. O Teu Aleluia. Filho pregou, mas é o Teu Espírito quem faz Aleluia. A obra. É o Teu Espírito quem convence, Aleluia. É o Teu Espírito quem quebranta os nossos corações. Aleluia. E nos leva, ó Pai, a ter uma postura diferente. Aleluia. Nos leva a ter uma outra atitude, um outro Aleluia. Pensamento. Deus, leve-nos, ó Deus, para os Teus braços nesta noite. Leve-nos, ó Pai, para o Santo dos Santos. Leve-nos, ó Deus, a sermos ministrados pelo Senhor nessa hora, porque nós precisamos e carecemos de Ti. Espírito Santo, ministre sobre nossas almas, e toda honra e toda glória será dada ao nome do Senhor.
Aleluia.